Prontinho, pode iniciar. Olá, como que você está? Espero que tudo bem. Como o tempo passou rápido, na verdade, já estamos aí na nossa terceira aula, na nossa aula final da nossa disciplina aí, dispensação farmacêutica, em especial com foco hospitalar, né? E fantástico, né? Esse processo do ensino EAD, onde que a gente pode ter a flexibilidade para a gente poder ajustar o melhor momento do estudo, a melhor proposta, né? Mas lembre-se, ele não deixa de te cobrar que você tenha compromisso e autodisciplina, né? Que você aí não ajuste os melhores horários, fique atento aos cronogramas para a entrega das avaliações, a entrega das provas, qual o melhor dia que você coloca aí como seu dia de estudo para ler a trilha, né? Ler lá o material da apostila, ou então assistir de forma síncrona ou mesmo que assíncrona, qual o melhor dia, qual o melhor horário para assistir a aula. Desde já, né, desejo aí àqueles que já vão formar com esse modo sucesso. O mercado farmacêutico precisa de vocês. Todas as regiões estão aí com grande expansão de redes de drogarias. Estão precisando do profissional técnico de farmácia para trabalhar. Então, você que está formando, corra atrás dessa oportunidade. E você que ainda permanece ou permanecerá com próximos módulos, porque ainda não vai estar formando, corra atrás do estágio. Vá lá, informe, leve seu currículo, que você está cursando o curso técnico e que você quer uma vaga iniciar lá com eles como estagiário, e do estágio fazer aí um trampolim para a conquista do seu primeiro emprego aí como técnico de farmácia, sem dúvida nenhuma. Combinado? Isso daí que é importante. Então, hoje nós vamos ver aí, né, alguns fundamentos da dispensação no ambiente hospitalar. A aula passada a gente focou muito na dispensação, né, em drogarias e farmácias comerciais. E a nossa aula de hoje nós vamos focar principalmente nos sistemas de dispensação em nível hospitalar. Mesmo, né, na questão aí que eu falei no slide anterior, das grandes expansões de redes de drogarias e de farmácias em várias regiões aí, né? Vários hospitais também precisam do técnico de farmácia para integrar a equipe da farmácia hospitalar como integrante lá, técnico, para formar aquela equipe. Então, da mesma forma, não deixe de levar o seu currículo também aos hospitais, né? Hospitais particulares, alguns hospitais públicos, porque tem aí processos seletivos ou livre contratação emergencial em alguns quesitos, né? Por exemplo, Santa Casas, né? Hospitais não necessariamente vão precisar ali, né? Tem uma gestão à parte, e aí vocês conseguem a vaga tanto em drogarias ou farmácias, ou farmácias hospitalares. O que está faltando é um pouquinho, né, do tempo de vocês ir lá, levar o currículo e falar que vocês já querem estar trabalhando lá com eles. Seja como profissional, para quem está terminando, seja como estagiário, para quem aí está ainda durante o curso, né? Então,
ao final dessa nossa aula de hoje, ao final aí do nosso módulo, né? Volte aqui no slide 3 e faça aquela autoavaliação. Se você estiver respondendo positivamente a esse amparo aqui, né, proposto para a gente como competências e habilidades, significa que você alcançou aí o objetivo que estava aí programado para a nossa aula de hoje, para o nosso módulo, né, que é saber o caminho do medicamento até o paciente. Em especial nessa nossa aula de hoje, para o paciente que está hospitalizado, né? Então, ao final da nossa aula, se você consegue saber a característica, a definição e a aplicação dos modelos de dispensação hospitalar, que nós vamos estar falando aqui hoje, né? O coletivo, o dose unitária, o dose individualizada e o modelo misto, significa que você conseguiu alcançar aí o nosso objetivo e bola para frente, né? Então, o que é uma dispensação hospitalar, né? O que é aí uma dispensação hospitalar? Aula passada nós vimos o ato de dispensar o medicamento, aquele cuidado em ter a prescrição, em ter a identidade do paciente, em ter a quantidade, em ter a posologia, tanto tempo de tratamento, né? E o mesmo processo, ele acontece dentro do ambiente hospitalar, né? Então, é o ato, né, profissional de proporcionar medicamentos a um paciente, onde que ele que está internado, né, como resposta à agressão, né, como resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. Então, lá no hospital, em especial o profissional médico, diariamente prescreve a medicação para aqueles pacientes que estão em estado de internação. E aí, a farmácia hospitalar vai avaliar aquela medicação e cada hospital pode ter o seu processo de dispensação de medicamentos. E aí vai ser liberado a medicação aí para esse paciente. Então, o primeiro passo é que existe uma padronização da lista dos medicamentos naquele determinado hospital, né? Então, o hospital, ele cria aí a sua lista interna ou a sua padronização interna daqueles medicamentos. Lembra quando a gente falou da curva ABC, né? Aqueles que precisam mais, né? Aqueles que têm maior valor agregado, né? Então, dentro do ambiente hospitalar, também eu tenho que fazer uma gestão logística, né, do medicamento, e uma das ferramentas também é a curva ABC, né? E qual que é o propósito de estabelecer isso, né? Porque o sucesso terapêutico, ele é proporcional à etapa de dispensação, né? Se eu dispensar o medicamento de forma correta, significa que aquele paciente vai receber a medicação correta, no horário correto, na dose correta, e isso vai fazer com que ele tenha maior sucesso terapêutico. Então, recentemente, a gente teve aí um caso grave, a morte de uma criança, né? Não sei se vocês vão lembrar aí, mas recente, onde que uma das possíveis causas, né, infelizmente daquela, o médico prescreveu uma dosagem que era geralmente superior
a dosagem de segurança e usual. A farmácia, quando passou lá pelo técnico de farmácia, quando passou pelo farmacêutico, não verificou que aquela dosagem estava acima do valor especificado para a idade daquela criança, com risco, né, aí de morte para a criança, fez a dispensação, foi para a equipe da enfermagem, e a equipe de enfermagem também não avaliou que aquela dosagem também tinha o processo. Então, dentro do ambiente hospitalar, essa avaliação da segurança, a dosagem, a posologia, ela é fundamental. E ela começa com o ato do médico prescrever, com o ato do técnico de farmácia e do farmacêutico em conferir, né, aquela medicação prescrita ali pelo médico, avaliar possíveis interações, avaliar possíveis riscos, avaliar a dosagem, se ela está realmente segura para aquele medicamento e para aquela idade, e também a equipe de enfermagem, como linha final para a administração do medicamento, também é importante nesse elo de avaliação das possíveis ocorrências ou processos ali, nessa trilha do medicamento aí, do ato da prescrição até o uso com o paciente. Então, quanto melhor o sistema de dispensação, quanto mais individualizado, eu vou colocar aqui, né, esse termo, quanto mais personificado, melhor dizendo ainda, aquele medicamento vai para aquele paciente naquele determinado horário para ser utilizado por tal via de administração. Ok? Então, quanto mais direcionado, mais personificado por esse processo de dispensação, é o que está colocando aí, ó. Quanto melhor o sistema de dispensação, maior a chance de sucesso no tratamento. Então, a segurança no processo de dispensação hospitalar, ela é diretamente proporcional ao sucesso terapêutico daquele paciente que está ali internado, necessitando. E aí a gente fala que existe os 5 Cs da dispensação hospitalar, né? Então, ó, o medicamento certo chega para o paciente certo. Então, não adianta só o médico prescrever, mas no ato de fazer a dispensação, eu tenho que fazer com que aquele medicamento chegue para o paciente certo. Lembra que alguns hospitais aqui, ó, principalmente os públicos, você tem divisão de leitos. Então, não é falar que tem que entregar naquele quarto. Não, naquele quarto, quem é os pacientes que estão lá? Qual é o paciente certo para aquela medicação? Ok? E a medicação, ela tem que chegar na dosagem correta. Se fala que é o de 50 miligramas, tem que chegar ao de 50 miligramas. Se fala que é o de 250 miligramas, tem que chegar ao de 250 miligramas para aquele paciente correto. Ok? Tem que ser no horário certo. Se fala ali que é de 8 em 8 horas, tem que ser administrado de 8 em 8 horas. Se fala que é de 12 em 12 horas, tem que ser de 12 em 12 horas. Se fala que é de 6 em 6 horas, tem que ser de 6 em 6 horas. Se é uma vez por semana, uma vez por semana. Ao dia, é uma vez ao dia. Então, tem que estar com a posologia adequada, com o horário correto, para não ter aí o que a gente chama uma dose juntamente com a outra, né? Ou ter intervalo que eu não tomei, entrar aí no vale e não estar fazendo aí a posologia correta também. E é claro,
na avaliação da padronização dos medicamentos que estão ali oriundos naquele hospital, eu tenho que avaliar o custo, né? Tem que ser um medicamento que atenda a necessidade do custo, tanto do hospital para poder adquirir, quanto para o paciente, para ele também poder pagar pelo aquele medicamento ali durante o período que ele está fazendo o tratamento. E mesmo que seja SUS, né, tem aí o ato da padronização do medicamento, o ato de licitação, para que possa chegar aquele medicamento correto no preço acessível ao SUS, né? Mas que tenha, não tenha dúvida, a eficiência terapêutica dentro desse processo. Então, a dispensação de medicamentos hospitalares segue os preceitos que a gente fala dos 5 Cs. O medicamento certo, olha aí, ó, Czinho marcado, chegue para o paciente certo, na dosagem correta, no horário certo e com o custo adequado. Ok? Então, os 5 Cs de fluxo aí para a gente poder garantir a segurança da dispensação hospitalar, né? Então, qual é o grande objetivo da dispensação hospitalar? Né? De ter ali todo esse protocolo, todo esse cuidado, toda essa revisão, né? Deve-se escolher muito bem o sistema de dispensação do medicamento, né? Alguns vão ser de cunho coletivo, outros vão ser de forma unitarizada, outros vão ser de forma unitária, e alguns processos eu vou fazer no conceito misto, né? Então, geralmente, os hospitais buscam aí os mecanismos ou as formas de dispensação ideal para cada um daqueles medicamentos, né? E aí ela tem essa padronização, o sistema de dispensação que cada hospital tem. Mas o propósito sempre é garantir os 5 Cs. O objetivo sempre é garantir uma dispensação eficiente e que vá trazer aí o benefício para o paciente. Então, boa, eu tenho maior daquilo que realmente foi consumido, quanto que eu preciso comprar, quanto que eu tenho em estoque. Então, ter toda essa visão traz aí o que a gente chama, desde o aspecto logístico até o aspecto de segurança para o paciente. Então, outro fator importante aí, ó, quando eu escolho um bom mecanismo de dispensação, eu já vou delinear para que ele possa atender os 5 Cs da dispensação. Então, não esqueçam, o que é os 5 Cs da dispensação de medicamento? Que o medicamento certo chegue para o paciente certo, na dosagem correta, no horário certo e que tenha aí o custo adequado àquela terapêutica, àquele determinado tratamento. Então, a escolha, a padronização de um sistema de dispensação também correto, também faz o processo de redução de custos e gastos. E aí você pode fazer investimentos em outras áreas.
já que você tem ali a redução de custos, gastos, então aquele determinado valor pode seguir para ser melhor aproveitado, melhor utilizado, né, em outros investimentos, em outras possibilidades dentro do hospital que vá agregar valor, tanto para a terapêutica em outras patologias ou obras, aquisição de equipamentos, né, ou até para poder valorizar o salário dos profissionais que trabalham ali naquele hospital, né? Quando tem um sistema padronizado de dispensação, ele também diminui erros de administração, porque chega na enfermaria com o horário certo, para o paciente certo, né? Então, eu vou diminuir ou ter menor probabilidade de erro no processo de administração. E, sem dúvida nenhuma, quem sai ganhando é o paciente, porque aí vai ter menor risco dele receber ou uma dosagem errada, ou um medicamento errado, ou receber em horário errado. Então, o sistema de dispensação ele também é diretamente proporcional a diminuir os erros de administração de medicamentos ao paciente. Quem sai ganhando? O paciente, que aí não tem risco de efeitos adversos, nem risco de morte, porque recebeu o medicamento errado, né? E sai do hospital mais cedo porque recebeu a dosagem certa, o medicamento certo, né, no horário certo, então ele acaba ganhando também a alta mais cedo, né? E aí colabora, né, com a farmacoterapia prescrita ali pelo médico, garantindo a segurança daquele determinado paciente no que ele está sendo tratado. Então, destacam-se na dispensação hospitalar 3 sistemas de dispensação, ok? O primeiro dele é a dose coletiva, como o nome está dizendo, coletivo. É como se eu pegasse um sacão e colocasse ali dentro a medicação de todo mundo e depois a própria enfermagem vai separando lá. Então, olha para vocês verem. Existem aqui, por exemplo, álcool 70, alguns produtos que são mandados para uma dispensação coletiva. Você vai usando um pouquinho, né, a cada determinado momento. Então, isso a gente fala que é a dose coletiva. Nós vamos reforçar isso daqui. Dose individualizada. Então, esse daqui já melhorou. Ao invés de ir de forma coletiva, ele já tem aqui um certo direcionamento individualizado para um paciente, em 24 horas. Então, ele recebe aquilo que ele precisa utilizar, com nome e horário em determinada ficha, que vai para ele, mas em 24 horas. E o outro, a dose unitária, que é o mais eficiente. Ele vai chegar meia hora antes do uso previsto na posologia. Então, aqui você tem um acompanhamento maior multidisciplinar entre a enfermagem, entre a farmácia, entre o médico, garantindo maior sucesso. Aqui eu tenho, na sua essência, a personificação, ok? E você vai receber o mais próximo possível, com maior segurança possível, perto daquele horário que você tem. Dose unitária aqui, pelo processo de personificação, é a que garante menor probabilidade de erro de administração. Ok? E a dose mista é aquele que eu preciso combinar um com o outro desses sistemas. Então, existe aqui, por exemplo, o analgésico, vai o frasco de dipirona,
para o posto de enfermagem, para poder ser utilizado de forma fracionada entre aqueles que estão com dor lá no ambulatório da enfermagem, é a dose coletiva. Enquanto que os outros, por exemplo, vão na lista ou na linha de 24 horas com a dose individualizada. Então, eu misturei o dose coletiva com dose individualizada. Então, eu tenho o quarto aí, vamos dizer que, na realidade, é a mistura de 2 entre os 3 mais usuais que a gente tem. Opa, já dei aqui mais ou menos o spoiler do que vem aí, pela frente, né? Então, primeiro passo, sistema de dispensação por dose coletiva. O menos eficiente, o de maior risco para o paciente. Aquele que proporciona maior número de erros de administração, né? Então, olha o que está dizendo aí para a gente o texto, olha. O mais atrasado em termos de escolha ou necessidade de padronização dos processos de dispensação, pois não leva em conta a verdadeira função de uma farmácia hospitalar, que é o cuidado farmacêutico. Então, aqui, a farmácia assume, basicamente, o aspecto de um depósito. E ela tem a finalidade aqui de repassar os medicamentos e materiais, sem o cuidado em avaliar, sem o cuidado em acompanhar a farmacoterapia daquele determinado paciente. Então, é o menos efetivo. Então, é o sistema pelo qual a farmácia fornece materiais e medicamentos, atendendo a solicitação de um setor. Então, lá no hospital, o ambulatório, por exemplo, masculino, o ambulatório feminino, envia uma lista de medicamentos que eles precisam naquele dia. Ok? Então, ele está atendendo um pedido da unidade solicitante. O ambulatório masculino, o ambulatório feminino, a UTI, né? O posto cirúrgico. Então, ele atende uma necessidade de uma unidade, né? E ali não está, muitas das vezes, direcionado a qual paciente. Quem vai fazer isso daí, muitas das vezes, é a equipe de enfermagem, né? Então, essas requisições são em nome de setores e não personificado em nome do paciente, gerando total descontrole no uso. Aqui gera erro de administração, né? Maior probabilidade de erro de administração, maior erro de estoque e passa-se a ter um maior custo operacional, porque acaba que você não tem o controle daquilo que está sendo dispensado com aquilo que está sendo retornado ou que oficialmente foi utilizado ali dentro do processo. Então, nesse sistema, quem mais executa as atividades de dispensação é a enfermagem, porque a farmácia manda tudo para lá e acaba que quem tem que separar e ficar controlando se está indo dose certa, se está indo para o paciente certo, se está indo, né, no horário certo, acaba que fica muito a cargo da enfermagem. E aí a farmácia perde o seu papel do cuidado farmacoterapêutico com aquele determinado paciente, né? Então, na dose coletiva, a farmácia se torna um mero fornecedor de medicamentos, ocorrendo, né, armazenamento em estoques descentralizados, e isso acaba, muitas das vezes, aumentando o custo operacional, ok? Porque, às vezes, o medicamento está parado lá na enfermaria masculina e, de repente, fala que acabou, né, lá na enfermaria feminina, e onde que eu vou buscar aí?
já não se sabe, já perdeu a rastreabilidade e tem medicamento lá, só que está descentralizado e perdeu a rastreabilidade, e isso aumentou o custo operacional e de dispensação desse produto. Dá uma paradinha aí, verifica se está com dúvida. Se tiver com dúvida, já faz aí o seu registro, para que possa tirar as dúvidas depois. Então, qual a vantagem da dose coletiva? Primeiro passo: custo baixo de implementação. Você precisa de poucos funcionários, nesse caso daqui, né? Então, baixo número de colaboradores, de funcionários na farmácia, né? Como você libera para um determinado período e é coletivo, às vezes a farmácia aqui não precisaria funcionar 24 horas. É um outro parâmetro, ok? Então, muitas farmácias aí, né? Graças a Deus, hoje são poucas que trabalham exclusivamente com o sistema coletivo. Ela tem poucos funcionários, um horário reduzido e talvez um plantonista em um determinado horário. Ok? E aqui, ó, olha o custo que aumenta. Mínima taxa de devolução. Você libera muitos medicamentos, poucos são devolvidos. E o pior, você não sabe se ele realmente foi utilizado lá com a forma adequada. Esse é o maior risco da dose coletiva. Ok? Desvantagens. Está vendo que a vantagem dela quase que é cheia de desvantagem já? Né? E aí, quando a gente vem para a desvantagem, fortifica isso tudo que a gente falou. Eu tenho formação de subestoques em outros setores, que fazem eu perder a rastreabilidade, o controle do estoque, e isso aumenta o meu custo em termos de aquisição, em termos de operacionalização. Eu reduzo no número de funcionários, mas eu aumento no número de perdas, né? E isso aumenta o meu custo final operacional. Então, eu tenho as dificuldades do controle de estoque, que a gente já tinha falado, então, as mínimas taxas de devolução, né? Erros de administração de medicamentos, e aí maior impacto na farmacoterapia do paciente, então, mais fácil errar, porque está tudo ali misturado, e às vezes na hora de puxar um que você está achando que é o medicamento, você não confere e é outro, vai lá e aplica no paciente de forma inadequada, né? E maior quantidade aí de perdas nesse sentido, porque você perde toda a rastreabilidade operacional. E aí, vendo isso, que a dose coletiva não era eficiente para o paciente, não era eficiente em relação à gestão de custos, veio o segundo modelo, que muitos hospitais, tanto privados quanto públicos, utilizam até hoje. Ok? É a que a gente chama dose individualizada. No próprio nome, a gente já vê um dos benefícios. Eu já estou buscando algo agora, saindo daquele sacão que está ali misturado para todo mundo, para ir para uma pessoa certa. Só que aqui eu vou fazer aquilo que eu chamo as fitas para dispensação em 24 horas. Então, na dose individualizada, chegou de manhã, o médico faz a prescrição diária. Ele tem que fazer todo dia. Mesmo que o paciente está internado 14 dias, por exemplo, todos os dias tem que chegar na farmácia a prescrição médica dele. É diária, ok? E aí é feito o que ele precisa para 24 horas.
E aí vai sendo feito as fitas. Então, a primeira fita ali, ó, 8 horas da manhã, vai tomar dipirona. Meio-dia, vai tomar o ciprofloxacino, ok? 14 horas, vai tomar, por exemplo, o ibuprofeno. Então, ele tem ali, ó, por fitas, é colocado ali o comprimido, é comprimido ali a seringa com a dose do xarope, é colocado ali a ampola que ele precisa para tomar o injetável, naquilo que ele precisa utilizar em 24 horas. Então, a dose individualizada, a dispensação é feita de forma diária, naquilo que ele precisa utilizar em 24 horas. Então, a dispensação é feita por meio da prescrição médica, havendo contato com a prescrição. Então, aqui tem a prescrição médica, tem o papel do farmacêutico e do técnico em conferir, em avaliar dosagens, em avaliar a posologia no e uma personalização, apesar de ser em 24 horas. Então, aqui, ó o exemplo da fitinha aqui, ó. Vai tomar em jejum, vai tomar à noite, ó, mas já vai separado para aquele paciente em cada um dos horários que ele precisa, em 24 horas. Aqui colocou, por exemplo, jejum noite, mas se fosse 14 horas, tem o de 14, se fosse o de 18 horas, 18 horas. Então, cada paciente recebe a sua fita, né? Como essa daí, com todos os medicamentos separados de forma individual para cada um dos horários para aquele paciente. Então, aqui eu já tenho um grande avanço em relação à dispensação coletiva. Não vai tudo no mesmo saco e a enfermagem tem que ficar separando o que é de cada paciente. Aqui já vai separado o que é de cada paciente, para cada horário daquele paciente, numa fita para 24 horas. Então, já tem aí um pequeno avanço. Então, ó, o kit único, os medicamentos são dispensados em um único compartimento identificado, contendo todos para um período de 24 horas. O mais correto, ele vai separado ali por fitinhas, né? Mas é o kit único para cada paciente. Ó, os medicamentos são fornecidos em embalagens isoladas, a fitinha, por horário.
Caiu aqui, pessoal, mas acabou voltando. Só um momentinho que eu vou compartilhar novamente a tela. E é esse é- Então, olha aí a imagem para poder fazer aí a dispensação de novamente caiu, perdão, voltando novamente. Então, olha aí, ó, o exemplo na fitinha. Olha o primeiro aí, ó. Você vai tomar 18 horas, às 20 horas, 22. Então, eu tenho aí separado. A fita é por paciente, então já é melhor. No coletivo estava todo mundo aí junto. Aí agora, pelo menos, já está separado por, né, paciente. Então, a probabilidade já diminuiu de erro, porque já chega de certa forma, para o paciente e com os horários aí pré-estabelecidos para cada um deles. Então, vou começar aqui ó, na dose individualizada, falando da desvantagem, quando a gente fala aqui, lá na dose coletiva eu tinha que ter poucos funcionários. Aqui eles já consideram que eu preciso de um número de funcionários maior. Porque eu preciso para separar, eu preciso para conferir, para poder selar as fitas, né, da fita quando vai.
E aqui a funcionar 24 horas. Um período integral. Porque eu começo a ter a unidade farmacodêmica. Agora sai cada seringa. Agora calmamente, pessoal, está carregando aí os slides, só um minutinho. Não, bacana. Então, estávamos falando aqui da vantagem da dose individualizada. A farmácia agora tem o controle do estoque, a rastreabilidade, né? Então, ela sabe o que sai, ela sabe o que volta, ela sabe o que tem, né? Ela sabe o que tem lá na área, porque foi aquilo que é para 24 horas, né? Ela acompanha se teve alta do paciente, se teve óbito, aquilo que vai precisar retornar. Então, ela centraliza os estoques, né? Então, eu tenho quantidade reduzida de estoques, né? Principalmente em outras áreas,
né, quando comparado aí com a dose coletiva, e que você perde todo o controle daquilo que foi usado ou que não foi usado, né? Então, você tem menor quantidade de perdas e desvios, né? E aí você tem maior possibilidade de qualidade no atendimento e segurança terapêutica para aquele paciente. Mas o sonho de todo hospital, seja público, seja privado, é que venha o modelo de dispensação completamente personificado. É o que a gente chama a dose unitária. Lá no outro era dose individualizada. Ele recebia para 24 horas. Agora, a dose unitária, ela é completamente personificada. O medicamento sai da farmácia 30 minutos antes da aplicação prevista lá no ambulatório de enfermagem, né? Então, o medicamento, ele vai para o paciente certo, no momento certo, com a posologia certa, de ser administrado. Então, ele é completamente personificado. E aqui o técnico de farmácia e o farmacêutico está em contato maior com o paciente, com a terapêutica dele. Então, aqui você tem maior probabilidade do cuidado farmacêutico propriamente dito, né? Então, um exemplo, o horário de tomar é às 14 horas, o medicamento vai subir pela equipe da farmácia para aquele paciente 13h30. Aí que vai ser entregue. 14 horas ele recebe de forma pronta, adequado, prontamente. Então, ele não vai a cada 24 horas. Ele vai praticamente no momento que ele precisa ser utilizado. Então, é o processo que traz a personificação e ele é chamado aí de dose unitária. Então, a dose unitária, ela tem como objetivo integrar o técnico de farmácia e o farmacêutico à equipe multidisciplinar. O medicamento vai correto, na hora correta, para o paciente correto, né? Então, reduz erros de administração, né? E favorece a farmacoterapia, né? A farmacoterapêutica daquele determinado paciente, favorecendo toda a sua terapêutica, toda a sua qualidade de atendimento. Então, olha aí o exemplo. Lá o outro ia a fita dividida por horários. Aqui não, ele vai uma só no exato horário que ele precisa, com a exata dosagem, a medicação que ele precisa. Dose unitária, vai um de cada vez no exato momento que precisa. Então, esse daqui é o que é mais efetivo hoje em dia, em termos de farmacoterapia, né? Então, a medicação é preparada em dose e concentração determinadas na prescrição, sendo administrada ao paciente diretamente na sua embalagem, de forma individualizada, no horário que ele precisa, no horário necessário, correto, que ele ali está necessitando. Então, qual a desvantagem desse sistema unitário? Já que ele, por si só, já é uma grande vantagem, né? Primeiro passo, maior custo de implementação, né? Principalmente em curto prazo. Mas você logo vê que a médio e a longo prazo, você ganha vantagem nisso, ok? Você consegue recuperar esse custo relacionado ao operacional de instalação, né? Tem um investimento em contratação de funcionários, tanto técnicos quanto farmacêuticos, né? E vai precisar aí de uma mão de obra qualificada, né? Em maior número, até do que a dose individualizada propriamente dito, né? Mas, sem dúvida nenhuma, hospitais de ponta
né, hoje em dia tem a dose unitária como referência, porque sabe que isso traz segurança na farmacoterapia para o paciente. Isso reduz o tempo dele de internação, por exemplo, né? Então, reduz custos, disponibiliza maior tempo para a enfermagem se dedicar ao paciente, que ela não precisa ficar lá separando o medicamento, conferindo o medicamento, não, né? Porque vai chegar no momento certo, então a enfermagem pode ter o tempo maior para o curativo, né? Para cuidar do paciente ali, dedicar aos cuidados de enfermagem a ele, promove a instituição maior qualidade, né, maior visibilidade em parâmetro de qualidade, né, e ressalta o papel do farmacêutico e da equipe, né, no caso aí do técnico, e traz aí menor número de efeitos adversos por causa de administração de medicamentos. Então, fantástico o dose unitária, né? Quem dera se todo hospital pudesse implementar o dose unitária. Temos, até hoje, muitos hospitais que trabalham com a dose individualizada e existe algumas determinações ou algumas necessidades onde que se tenha a dose mista, né? Na dose mista, parte é do coletivo e parte é principalmente o individualizado, nem é tanto o unitário, né? Então, geralmente, as unidades de internação são atendidas pelo sistema individualizado e os sistemas de serviços, como radiologia, endoscopia, ambulatórios, né, os consultórios, serviços de urgência e outros, são atendidos aí pelo coletivo. Por exemplo, na urgência e emergência, você tem o carrinho da urgência e emergência. Então, ele é de um tipo coletivo, onde que tem ali os principais medicamentos utilizados em urgência e emergência. Na radiologia, vai, por exemplo, os contrastes, os álcools, o iodo, né? Tudo mais para a dispensação coletiva, por exemplo. Só que, em nível, para quem está internado, vai as fitinhas individualizadas pelo horário, como a gente viu lá na dose individualizada. Ok? Então, a realidade de alguns hospitais integram para sua melhor eficiência operacional o princípio aí, em alguns casos, de dose mista, para poder aí integrar todo o sistema. E o que hospitais têm implementado nos dias de hoje? Sistemas contra erros. Então, o paciente, ele é cadastrado, ele ganha aquela fitinha, aquele código de barras, né, para poder saber quem é ele, quem é o leito, e toda a medicação, ela sai cadastrada com código de barra, com referência para aquele paciente. Então, do lado do paciente, você tem ali um leitor de código de barras. E aí, na hora que você vai administrar o medicamento, você faz a leitura. E aí, o código de barras ali vai dizer, né, o sistema ali, o software, se está no horário certo, se está no paciente certo. É o que a gente chama aí o sistema contra erros. É como se fosse aí um duplo cheque, né? A equipe de farmácia, a equipe de enfermagem faz aí um primeiro cheque na dispensação e no recebimento, e principalmente aí a enfermagem, no ato que vai fazer a administração, vai conferir se está relativamente correto, baseado aí com auxílio, né, de um software, né, de um código de barras, de uma leitura, se está certo ali para os 5 Cs, né? Para poder estar sendo atendido ali. Então, olha aí o exemplo. Eu tenho aí a leitura em código de barras para poder, né, saber aí se está realmente
O paciente certo, o medicamento certo, no horário certo, com a dosagem certa. Só não é os 5 Cs porque não olhou aqui o custo, né? O custo foi visto aí na aquisição. Mas os 4 Cs, pelo menos, ó, o paciente certo, o medicamento certo, no horário correto, com a dose correta. Então, tem aí hoje vários hospitais estão aí implementando o sistema contra erros para poder garantir aí a terapêutica para esse paciente. Só um momentinho. Só um momento que eu vou tentar reproduzir um vídeo aqui para a gente. Vamos ver aqui se a internet vai nos ajudar. Só um momento. Mas, nessa paradinha aí, ó, já vai avaliando se está com dúvida. Já vai anotando aí. Já pega a dúvida. Se não conseguir resolver aí pela apostila, já entra em contato comigo também. O importante é não ficar com a dúvida. Olá, meu nome é Vladimir Mendes Borges, eu sou gerente de farmácia aqui do Hospital Albert Einstein. Vou explicar para vocês como é que é o fluxo de
medicação em nossa instituição. Estamos aqui na área do recebimento central, onde fazemos o recebimento de todos os materiais e medicamentos da nossa instituição. Nessa etapa, onde se inicia o fluxo do processo de medicação, a gente faz a primeira conferência do medicamento, conferindo então o pedido de compras que foi feito com fisicamente o que nós estamos recebendo. A gente utiliza a ferramenta do código de barras para facilitar e trazer segurança ao processo. Aqui na Farmácia Central a gente tem uma área destinada especificamente à etiquetagem. Após o recebimento que nós vimos lá no recebimento central, a gente etiqueta com um código que tenha lote e validade a menor unidade de dispensação. Isso é que garante a rastreabilidade do produto. Após a fase da etiquetagem, a gente traz os medicamentos aqui para o estoque através de uma lógica de endereçamento que o sistema de controle do estoque nos permite. Alguns medicamentos que nós temos na instituição necessitam ficar sob refrigeração, normalmente de 2 a 8 graus. Então, após o recebimento deles, a gente armazena aqui na nossa câmara fria. Aqui na câmara fria a gente tem basicamente vacinas, medicamentos quimioterápicos, oncológicos e imunobiológicos, que normalmente são medicamentos de alto custo. Estamos aqui no setor de unitarização de medicamentos sólidos orais. Recebemos os medicamentos do estoque, Drager, cápsula, comprimido, todos eles vêm em forma de blister ou cartelas. Após receber esses medicamentos, é daí que iniciamos o processo de unitarização, que é individualizar cada comprimido, depositando no envelope. E tudo isso quem faz é o processo de automação, o robô. A dispensação de medicamento pelo sistema do robô é feita 100% integrada com a prescrição médica. O robô só libera o medicamento do seu estoque após ser prescrito pelo médico e validado pelo farmacêutico. Esse é o formato da dispensação da dose unitária dos sólidos orais. Comprimidos, dragas e cápsulas já unitarizados, processo feito pelo robô e depois, através da prescrição médica, separados por paciente. Estamos aqui no setor da farmácia da produção. Esse setor é responsável pela manipulação dos medicamentos injetáveis. Esses medicamentos são preparados numa área limpa, especialmente preparada para garantir a segurança microbiológica desses medicamentos. Esses medicamentos só são preparados após a verificação da prescrição médica pelo farmacêutico no sistema de prescrição eletrônica do hospital. Após o preparo, esses medicamentos são conferidos e são enviados para a farmácia da dose unitária, que então junta os medicamentos sólidos orais e são enviados então para os andares de internação para serem administrados pela equipe de enfermagem. A administração de medicamentos aqui no hospital é realizada via prontuário eletrônico em todas as suas etapas. Após a prescrição do medicamento pelo médico, essa informação é enviada para os farmacêuticos, onde eles fazem a conferência do que foi prescrito e após fazem a liberação para nós realizarmos a administração deste medicamento. Nós possuímos dois tipos de dispensação dessa medicação. Um é através do dispensário eletrônico e o outro será via dose unitária. A administração de medicamentos do paciente acontece da seguinte maneira. Ao entrar no quarto, me apresento ao paciente, realizo a conferência da sua identidade através da leitura da pulseira, realizo a bipagem da pulseira e conferência do código de barras. Se houver alguma inconsistência entre o que foi prescrito e o que há de ser administrado, o sistema gera um alerta que nos dá uma sinalização que devemos parar o processo e iniciar novamente a conferência das etapas para corrigir algum possível erro. Pergunto ao paciente se ele aceita tomar as medicações, informo-lhe efeitos adversos e interações dessas medicações, administro a medicação e realizo a assinatura no sistema do prontuário eletrônico, garantindo, neste momento, a execução do 5 certo. Nós vimos que o processo de medicação é um processo complexo, com inúmeras etapas, vários profissionais envolvidos, controles bem definidos em cada uma dessas etapas, e a adoção de tecnologia reforça a premissa da nossa instituição, que é a segurança do paciente. Beleza, pessoal.
Viu que bacana o vídeo, pegou aí toda, né, a cadeia, desde a aquisição, chegando lá, a conferência, o sistema de individualização, depois o sistema onde que ele faz ali a construção da dose individualizada, e viram lá o instrumento para poder minimizar erros eletrônico que o hospital também já utiliza. Show de bola, bons estudos, sucesso aí na caminhada. Aqueles que continuam, a gente se vê aí possivelmente em outras disciplinas, e aqueles que estão finalizando aí, sucesso, vai embora, o mercado precisa de você, e você que continua, não esqueça, corra atrás do estágio e faça do estágio um trampolim para grandes conquistas. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.